Alô, som. Foi um negócio pessoal, hein? Alô, não, acho que segurando o fio aqui, acho que vai. Som. Vamos trocar. Eu sou a Lê do Ivan. Nós temos aí 24 anos, né? Sim, 24 anos de casados e temos 2 filhos. Temos a Stephanie com 22 anos. E o Sanclay, de 19 anos, que está solteiro. A Stephanie tem um namorado chamado Matheus. Nós estamos com eles porque a gente vai crescendo, né? Quer dizer, melhor, eles vão crescendo e vão nos abandonando. Cada um para um lado, está seguindo sua vida, o menino está trabalhando e a Stephanie está dando aula para as crianças lá na nossa igreja. Mas nós temos um grande prazer de estarmos aqui, querido, e gostaríamos muito que valesse a pena a sua manhã sair de casa, né? Quantos gostariam de estar em casa, né? Nós estamos aqui, ninguém colocou a arma na nossa cabeça para estarmos aqui, isso é muito bom. Isso significa que nós estamos aqui por livre e espontânea vontade e amor ao nosso Deus, amém? Vamos lá, eu não sei, vê aí, moço, todos estão... Eu gostaria de fazer um convite. Eu não sei se vocês estão com as suas famílias aqui, no templo. Se tiver, senta do lado. Se tem uma mãe que tem uma filha aqui, presente no templo, que sente do lado. Ou pai, enfim. Mas que as famílias estejam juntas, tá bom? Mãe, filha. As crianças já estão na salinha, né? Os adolescentes também estão de salinha separada, é isso? Então tá ok. Os adolescentes vão escapar, é? Vão perder. Escapou, né, menina? Corre, menina. Bem, queridos, nós vamos ter alguns momentos aqui onde eu gostaria que todos nós, e quando eu falo nós, é nós mesmos, inclusive eu e a Lê, todos nós estejamos muito sensíveis a aprender de Deus o que Deus tem para nossas vidas nessa manhã. A Lê vai estar aí apresentando o que nós chamamos aí do nosso ministério, Projeto Off. Vai lá, Lê. Isso, já está projetado ali o Projeto Off. Vou falar para vocês rapidinho o que é o Projeto Off. Nós fomos presenteados por Deus há algum tempo atrás com esse projeto, que tem como intuito abençoar pessoas, abençoar vidas, famílias, enfim. E o Off tem alguns objetivos. Primeiro, divulgar que nós não nascemos prontos. E tem cursos para nos ajudar a nos aprimorar ao longo da nossa vida. Identificar e eliminar a omissão. Às vezes nós somos muito omissos com as coisas que acontecem dentro da nossa casa, com pessoas que nós poderíamos ajudar. Identificar, estar bem para cuidar das outras pessoas, cuidar dos nossos membros da casa e cuidar de outras pessoas dentro da igreja, aonde nós estivermos. Orientar como você pode ser bênção para a sua família de uma forma muito natural. E dessa forma você ser bênção também de uma forma muito natural para outras famílias, para outras pessoas. Dizer que sozinho é muito mais difícil, porque nós acreditamos que a oficina da família pode acontecer em qualquer lugar. Ela pode acontecer online, offline, através de uma conversa numa fila de um banco, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Você pode ser bênção na vida de alguma pessoa, ser verdadeiramente a boca de Deus para algumas pessoas. Acreditamos que você pode ser alguém, assim como nós, apaixonados por restauração de vidas, por restaurações de famílias. De que forma? Primeiro, fazendo cursos, habilitando-se para você poder ministrar esses cursos, orando pelas pessoas, sendo ouvinte, ouvir as pessoas e não sendo omisso. Ok, queridos, vamos lá. Quem vai controlar aí para mim? Isso, passa enter. Essa é a minha família, o Sanclay. Está meio complicadinho de enxergar, mas é o Sanclay, a Stephanie, eu então, e meu marido lá atrás. Aquele vulto lá sou eu, gente. Ainda bem que tá de blusa branca. E em cima da cabeça da nossa filha está a nossa mascote da casa, a nossa calopsita Papinha.
Nós somos da Igreja Batista de Jardim da Prata. E como eu havia dito, né, como você pode estar nos ajudando? Melhorou. Divulgando que não nascemos prontos, que tentar sozinho é suicídio, que Deus restaura as famílias, nos convidando para anunciar esse entendimento e, principalmente, queridos, orando por nós. Por que anunciando, nos convidando para estarmos com você ou com outra família espiritual? Nós chegamos a esse projeto com uma experiência pessoal que nós tivemos. Na verdade, eu tive essa experiência. E nessa experiência, uma frase roubou a minha atenção, que dizia o seguinte: os nossos parentes crentes não estão nem aí para a gente. E daí por diante nós decidimos falar do amor de Cristo para a nossa família. Só que como é difícil falar do amor de Cristo para a nossa família, queridos. Como é difícil nós conseguirmos alcançar a nossa família. Como é difícil nós alcançarmos a nossa parentela. Sim ou não? Vocês concordam comigo? É muito difícil, né? E como nós conseguimos alcançar alguns, outros nós estamos tentando, então nós decidimos o seguinte: já que é tão difícil alcançarmos nossa família, nossos parentes, nós vamos tentar alcançar nossos parentes e vamos estar em maiores lugares, maior quantidade de lugares possíveis, para nós dizermos para a pessoa: olha, nós precisamos falar que Jesus é libertador da nossa família, da nossa parentela. Nós precisamos ser uma família sólida para termos moral para falarmos isso. Então é por isso, quando nós colocamos ali, nos convidando, é exatamente por isso, nós temos esse propósito de levar, aonde quer que formos, levarmos essa notícia, que você precisa ser uma família abençoada, você precisa ser uma família que abençoe a sua parentela. Não é importante só nós abençoarmos a nossa igreja, as famílias das nossas igrejas, mas é importante que você seja uma bênção para os seus parentes. Não dá mais para aceitarmos sermos crentes, bonitinhos, lindos, maravilhosos aqui na igreja, e a nossa parentela enfiada na prostituição, enfiada no homossexualismo, enfiada na delinquência. Nós precisamos ter uma atitude para isso, amém, queridos? Se os nossos filhos são bênçãos, nós precisamos entender que os primos deles também precisam ser. E é por isso que nós temos o objetivo de estar em maior quantidade de lugar possível, para dizer: olha só, nós não conseguimos alcançar toda a nossa família, mas olha só, com vocês, nós podemos alcançar um pouco mais de família e dos parentes, amém, queridos? Vamos lá, passa aí, querido. Vamos combinar algumas coisas nessa manhã. Precisamos combinar algumas coisas para ficar tudo bem, para nós falarmos a mesma língua, e uma delas passa. Não será uma pregação. Aqui já foi anunciado como palestra, né? Mas quando nós estamos, mesmo no culto à noite, quando o culto não é de família, nós ficamos muito à vontade, a gente prega mesmo, e se for necessário a gente vem de terno, gravata. Mas falando para a família, a gente tem entendido que o melhor é nós conversarmos sobre os ensinamentos das Escrituras para nós. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã. Falar para a família é uma coisa muito difícil. Aquela coisa de briga de marido e mulher, o quê? Né? Ninguém mete a colher, né? Isso aí já era, mas embora é muito forte ainda em nós. Então, assim, nós gostaríamos de conversar com vocês. Conversando, a gente consegue, de repente, um direito de resposta. Toda família tem alguém atrevido, né? Toda família tem alguém que, né? A Cristiana, né? Que tem uma família grande, né? Ela vai identificar, se não identificou ainda, os atrevidos de lá, né? Aqueles que não aceitam no primeiro momento uma orientação, né? Mas mãe, mais pai, mais esposa, né? Toda família, ou é só na minha família? Na sua família tem alguém atrevido lá assim? Né? Sempre tem, né, gente? Sempre tem alguém que argumenta. Então, quando a gente está conversando sobre a Bíblia, sobre o ensinamento, eu posso dizer assim: olha, a Bíblia diz, Lê, que você tem que ser submissa. Mas a Lê pode falar: olha só, a Bíblia também diz que você tem que me amar, né, e saber falar comigo. Então, é isso que nós queremos fazer, conversar, e nós entendemos que essa é a melhor forma de nós, em família, aprendermos o que o ensinamento da palavra. Vai. Não falaremos nenhuma novidade. Tudo que falaremos aqui, você já leu,
você já ouviu, você já cantou, você já orou. Tudo que nós falamos aqui, gostaria muito de trazer uma novidade para você, aquela novidade que mudasse a tua história, que fizesse você conviver melhor no seu relacionamento. Mas, queridos, a maior dificuldade que nós temos como família não é saber. A maior dificuldade que nós temos em família é nós fazermos. E eu quero te convocar nessa manhã a você ter esse entendimento, não só de saber, mas de fazer. Quer ver só uma coisa? Nós falamos e gostamos de provar. Quantos aqui sabe tudo que tem que fazer e não faz? Quer ver só? Não vai ser muito difícil nós acharmos aqui aquele camarada que vai beber água na geladeira e ficou só um dedinho de água lá. Ele sabe que ele tem que encher a garrafa quando fica só um dedinho de água lá. Todos nós sabemos disso. Nós fazemos? Uns sim, outros não. Todos nós sabemos que quando nós usamos o rolo de papel higiênico, o último que usa o rolo do papel higiênico tem que colocar outro no lugar, sim ou não, igreja? Todos nós sabemos disso. Mas nem sempre nós fazemos assim. Todas as crianças sabem que a mãe não gosta de chamar mais de uma vez. O seu filho atende na primeira vez? Então, todos nós sabemos de muitas coisas. O que nós queremos propor nessa manhã é que eu e você, além de saber, façamos aquilo que nós sabemos, mas que às vezes não fazemos. Tá legal? Então não vamos fazer nenhuma novidade. Não vamos falar nenhuma novidade. A diferença é o que você vai fazer com isso que você vai ouvir, com isso que você vai aprender nessa manhã. Vai, passa. Estamos no mesmo patamar. Nós gostamos de fazer algo que deixa todo mundo no mesmo patamar. E família, querido, qual é o nosso maior objetivo aqui nessa manhã? É dizer para você que o que acontece na sua casa, também acontece na minha casa. O que acontece na casa do teu vizinho, provavelmente acontece na sua casa. E às vezes nós achamos que as coisas só acontecem na nossa casa. Então, todos nós estamos na mesma situação e não sabemos. E, de repente, a palestra ela nos faz ter esse entendimento que na minha casa, na casa do pastor, não é diferente da sua casa em alguns aspectos. Tá legal? Quer ver só uma coisa, para ficarmos tudo no mesmo patamar? Quantos aqui, pelo menos, quanto tempo nós? 2 meses. Quantos aqui há 2 meses? 2 meses correspondem a todas as expectativas da sua família? Levante a mão. Mas todas. Não pode ser só 50%, 70%, mas todas. Vamos abaixar um pouquinho para ver se melhora. 1 mês. Quantos aqui há 1 mês correspondem a todas as expectativas da sua família? 1 mês, gente. 1 mês, gente. Pô, 1 mês, gente. Deu para ficar todo mundo no mesmo patamar? Amém? Se você está perto de uma outra família e diz, olha, a sua família não é melhor que a minha. Vai lá, fala para ele. A sua família não é melhor que a minha. Amém, querido? Então assim a gente consegue prosseguir. Você percebeu que nem eu nem a Lê levantamos as mãos. O rapaz do Data Show não levantou a mão. Então, todos nós estamos no mesmo patamar, ok? Se o pastor estivesse aqui... O pastor está aí, não? Tá, cara? Ih, o pastor tá... Gente, o pastor não levantou a mão, gente. Tudo bem, querido? Não, paz? Ah, agora eu lembrei dele. Glória a Deus. Nem o pastor levantou a mão, então fica tranquilo, tá legal? Nada que nós vamos falar aqui vai ser para ofender a sua família. Gente, nunca, jamais, sabe? Nós só queremos que você medite um pouco naquilo que nós precisamos melhorar, e todos nós precisamos melhorar. Pelo menos 1 mês, né? 1 semana, como diz a Cris, 1 semana pelo menos a gente ficar vivendo em família, correspondendo todas as expectativas da nossa família. Mas deixa eu te falar, isso não é fácil, tá legal? Não viemos aqui dizer que isso é fácil. Nós viemos dizer que é possível, tá legal, querido? Em Cristo Jesus, nós vivermos melhores. Talvez não perfeito, mas melhores. Vai, passa, querido.
Mês da família. Bem, tá lá aquele logo lá, né? Eu fui lá na internet, peguei na internet lá, né? Faz parte da minha palestra, eu posso levar para onde quiser. E eu até abro um parênteses aí para dizer para vocês, né, querido? Tudo que você posta na internet não é teu. Fui lá, né, pastor, lá. Mas fui lá, peguei a logo lá, se tivesse outra foto lá, eu pegaria, é meu, olha lá, é meu. Está na minha palestra. Nós fazemos e gostamos de fazer uma palestra muito específica para os lugares que nós vamos. Todos os lugares que nós vamos, nós gostamos de estudar a história da igreja, estudar o casal que nos convidou. Eu estudei a história da Cristiana. A história da Cristiana é uma história, né, gente? É uma história, né? Então tá lá, glória a Deus, mês da família, louvo a Deus pela vida de vocês. E por onde nós temos passado, nós temos falado o seguinte, gente, não se pegue só o mês de maio como mês da família, amém, queridos? O mês da família é todo ano, amém, queridos? Então todo o empenho que vocês estão fazendo nesse mês, de uma forma, talvez por outras vias, não canalize simplesmente nesse mês. É o mês da família, é o mês que eu vou orar, é o mês que eu vou me reunir, é o mês que eu vou estar com a minha família, é o mês... Não, queridos. Família é algo, querido, primordial na vida do ser humano, na vida da sociedade. E se a sociedade está da maneira que está, é porque não tem dado os devidos valores às famílias. Mas nós estamos aqui nesse mês, claro, muitos dispostos em dizer que a família é uma instituição constituída por Deus e que é uma bênção para a sociedade. Amém, queridos? Você está comigo? Agora já estamos mais animadinhos, né, gente? Agora já deu para você acordar, já deu para você nos visualizar. Então, daqui por diante, nós vamos participar e viver muito tudo que Deus tem para nossas vidas nessa manhã. Amém? Amém. Não, está muito fraco. Vamos lá, amém? Amém? Pois bem, vamos lá então. Então, na verdade, agora que começa a nossa palestra, vai. O que temos para hoje como tema? Vamos lá, nós estamos aqui, quantas famílias nós temos aqui? Quantos focos de família nós temos aqui? Aqui é uma família, né? Como é que é o sobrenome dessa família aqui? Desse bebê lindo? Hã? Gonçalves. Colocou seu nome nela? Colocou seu sobrenome nela? Porque hoje em dia não está mais assim, né, gente? Tem mulheres aí que não quero seu sobrenome, não tem nada a ver com isso, claro, gente, não estou me metendo nisso não. Mas tem, né, novos modelos aí que tem, né? Sua família, cadê sua família, menina? Não está aí não? Então eu vou pedir para você estar perto de uma família. Você não pode ficar desfamiliada. Está trabalhando com seu marido, né? Cristiana, cadê a sua família? Não está aí? Fica perto de uma família aí, Cristiana. Adote uma família aí. Isso. Bem, então vamos lá. Aqui está a família... Como é que é o sobrenome lá? Almeida. Aqui essa família é o quê? Miranda. Cruz, né? A de trás aqui? Hã? Romeu? Nossa, gente, com sobrenome desse, gente. Romeu, bonito. Seu sobrenome lá? Cunha. Vamos lá, mais quem? Sobrenome aí, lá da família. Hã? Silva está no nosso, né? Silva é nosso, é meu, né? Silva Gomes, né? Silva Gomes não, né? Silva Gomes é aqui. Nogueira, mais o quê? Peixoto, aí, forte. Fala, querido. Azevedo, aquela familhona lá. Pinheiro. Após colocou o sobrenome de todo mundo, né? Até o bisneto tem Pinheiro. Vamos lá, pastorzão, qual é o sobrenome aí, pastorzão? Amanso? Amâncio. Eita, bom nome forte, hein? Vamos lá, de óculos aqui. Sobrenome? Lima. Ficou com vergonha do Silva, amado? Não, né? Ficou com vergonha do Silva, não, né? Do lado do pastor? Peraí, me diz só. Bernardes. Araújo. Já colocou logo. Seu aqui, da frente? Farias. Você está desfamiliada por quê? Você, junta lá com ela, lá, ó. Tão solto, né? Mas junta com alguém aí, não fica sozinho, não. Tá vindo? Então beleza. Vamos lá. Identificamos algumas famílias aí. Se você tivesse de levantar um tema hoje para a sua família, qual tema você levantaria? Pode falar, gente. Pode falar.
A grande família. Mas quem? Qual tema você gostaria de discutir hoje? Toda a família no altar de Deus. Mas quem? Me ajuda aí. Pastor? Renúncia. Eita, mano, eu tinha que ser pastor, né, gente? Tem que renunciar a muita coisa. Mas quem? Mais quem? Família só procede com a graça do Senhor. Prossegue com a graça do Senhor. Beleza. Mas quem? Tem um casal lá atrás decidindo o tema da família. Pereira, né? Pereira, não é Pereira? Pinheiro. Vai lá, Pinheiro. Não tem tema, Pinheiro? Tá tudo bem resolvido lá, né? Que bom. A benção. Amém. O fato é o seguinte, gente. Todos nós temos algum tema que com certeza nós levantaríamos hoje na nossa família por conta de situações que nós estamos vivendo. Não é isso? É claro que nós vamos dar um tema para vocês, nós vamos caminhar nesse tema, mas esse tema tem muito a ver em nós entendermos que todas as necessidades da nossa família, nós precisamos fazer um tema dele e trazer para discussão na família. E, de uma certa forma, não esperar que esse tema seja discutido na igreja, em uma pregação. Mas eu gostaria muito de colocar na cabeça de vocês, da melhor forma possível, não estou falando de impor nada a vocês, mas eu gostaria de trazer um entendimento para vocês que muitas temáticas dentro da nossa família não têm sido conversadas dentro da nossa família. Eu gostaria muito que vocês, seja esse tema que você falou, seja esse tema que você gostaria de falar, seja esse tema que você não pode falar, eu gostaria que o seu entendimento fosse o seguinte: olha, esse tema eu preciso discutir em casa. E como isso é difícil, nós vamos ver ao longo do nosso bate-papo aí. Vamos lá, vou te dar um tema agora, passa. É conversando que gente se entende. Queridos, nós queremos que vocês entendam que há uma grande diferença entre nós sermos pessoas. Há algumas ou muitas habilidades que Deus nos deu que não deu a outras coisas. E como às vezes isso passa batido e nós não aproveitamos algumas coisas que Deus nos deu como habilidades para nós sermos uma bênção e para nós resolvermos as nossas questões. Eu gostaria muito que você entendesse que você é uma pessoa, que você é gente. Tem gente aqui? Posso ouvir um amém? Amém. E nós queremos trazer a proposta para você, se você é gente, se você é uma pessoa, se você é humano, nós queremos trazer a proposta para você que você precisa conversar. Porque é conversando que gente se entende. Nós gostaríamos muito que você ficasse com isso na tua mente. Parece uma coisa lógica, né? Talvez essa frase, além do que nós colocamos aqui, seja o seguinte: é conversando que a gente se entende. Eu não sei qual é a diferença que você vê nessas duas frases. É conversando que a gente se entende ou conversando que gente se entende? Eu gostaria de dar bastante ênfase que você não é qualquer um. Eu gostaria de dar o entendimento para vocês, um entendimento lógico que todos nós temos e sabemos, mas que passa batido às vezes. Que às vezes lidamos com as situações muito longe de sermos pessoas racionais, se é que você me entende. Eu gostaria de trazer uma figura para vocês e vocês nos ajudar. Ih, o rapaz da Data Show, cadê ele? Ih, tá lá de aí, tirou onda. Ih, não, vai, passa aí, volta aí. Ah, não, tem um... vamos ler um texto. Abra aí sua Bíblia. E abra nesse entendimento. Em Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. 37. Abra aí Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Vamos ler uma história aí, para a gente entender algumas coisas aí.
A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e da região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não lhe contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até surdo ouvir e mudo falar. Queridos, olha só, preste bem atenção nesse texto aí. Esse texto aí vai nos apresentar a cura de um homem que ele era surdo e, de uma certa forma, mudo. E eu gostaria até que a Lê passasse para vocês aqui uma coisa muito simples, uma coisa que, de repente, você nunca parou para pensar. Vai lá, explica aí, Lê. Na verdade, né, eu acredito que muitos já têm esse entendimento, que nem toda pessoa que é surda, ela é muda. Né? A grande realidade é que a pessoa surda, ela tem habilidade para falar, porém ela não ouve, então ela não tem como falar, não tem como pronunciar. Porém, a maioria dessas pessoas tem todo o seu sistema que faz com que ela consiga pronunciar as palavras funcionando, só que não funciona pelo fato dela não ouvir. Por isso que às vezes nós ouvimos pessoas surdas que balbuciam algumas coisas, e com o entendimento disso muito cedo, alguns conseguem realmente falar, pronunciar palavras que nós, ouvintes, conseguimos ouvir e entender bem. Às vezes com um som meio um ruído, meio esquisitinho, mas dá para a gente ouvir. Então, nem todo surdo é mudo, que às vezes nós temos a cultura de entender que surdo mudo, e nem sempre é assim, né? A deficiência às vezes acontece só mesmo na parte auditiva. Ficou claro isso aí? Por isso que esse homem, ele conseguia pronunciar palavras, que não dava para entender, né? Mas ele conseguia falar algumas coisas. Mas pensa na dificuldade desse rapaz. Esse rapaz não escutava o que se falava com ele, né? Ele não escutava, mas ele tentava falar, se corresponder com as outras pessoas. Hoje, é claro, já se desenvolveu muitas técnicas que mesmo a pessoa surda, ela consegue ler lábios, ela consegue ler a própria... a linguagem de Libras. A Libras, né? Então, está bem em alta aí. Há muitos, mas eu quero entender que nesse momento aí das Escrituras, não existia nada disso. Então, pensa conosco a dificuldade que esse rapaz tinha. Ele não escutava e tentava falar. Ele tentava falar e ninguém entendia o que ele falava. Dava para entender que isso era uma grande dificuldade na vida desse rapaz? E se eu dissesse para vocês que Jesus entrou na vida desse homem de uma forma maravilhosa? E nós vamos nos ater muito, de uma certa forma, em explicar isso. Depois você dá uma lidinha lá e observa bem os detalhes dessa mensagem. Mas o fato é o seguinte, que trouxeram esse rapaz para Jesus porque eu quero imaginar que ninguém aguentava mais aquela situação. Aquela falta de comunicação. Ele queria ouvir, não ouvia, ele queria falar, ninguém entendia. E assim, imagine a confusão que era em torno daquele rapaz. Vocês conseguem entender isso? É muito difícil quando você não consegue ser entendido. É muito difícil quando você não consegue entender as coisas. É muito difícil quando você quer falar alguma coisa e a pessoa parece que está surda. E pior, você fala, explica a situação para ele e quando ele vai te responder, responde de uma forma completamente diferente do que você queria que ele entendesse. É só lá em casa que acontece isso? Tem muito surdo e mudo lá na sua casa? Mudo e surdo? É isso que nós queremos meditar nessa manhã. Que Jesus precisa entrar no seu lar e tirar toda a confusão de comunicação. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu entendo que há uma intenção de Deus maior do que a nossa,
que nós tenhamos uma boa comunicação, que eu realmente diga para ler algo e ela consiga entender o que realmente eu quero dizer. Porque a interpretação sempre vai ser de quem ouve. E nem sempre a intenção de quem está falando é o que quem ouve tem. E nós queremos muito pedir a Deus nessa manhã que as nossas comunicações sejam por Deus restauradas. Amém, queridos? Amém. Que Deus entre em nosso relacionamento e nos ajude, cure. A Bíblia vai falar que esse rapaz foi curado de uma tal forma que depois nem ele e nem ninguém deixou de falar sobre o que tinha acontecido. Ou seja, alguém que não conseguia ouvir foi curado, e por ouvir agora e entender o que estava lhe falando, agora ele consegue falar, e agora ele conseguindo falar, as pessoas conseguem ouvir o que ele, entender o que ele está falando, e agora de uma certa forma a paz se estabelece naquele momento ali. Então eu gostaria que o Senhor, sabe, que nós deixássemos o Senhor entrar na nossa vida, entrar no nosso relacionamento, entrar lá na tua casa, amém, queridos? Entrar lá no seu relacionamento com seus filhos, com os seus pais, com o seu esposo, e conseguir fazer esse milagre da comunicação. Gente, que eu vou te dizer, precisa de um milagre, amém? Vamos lá, passa aí. Não sei se vai dar para enxergar bem, né? Mas vamos lá, quem tem um poder de comunicação lá? Gente, pedras ou animais? Bem, ali tem um aglomerado de pessoas, aqui são 2 cachorros aqui que estão brigando por alguma coisa ali, e aqui tem um cachorro rindo ali que está falando não sei o que não dá para me ler daqui. Mas enfim, o fato é o seguinte, quem tem o poder na sua opinião ali, na sua fala que eu vou pedir aí, quem tem aí o poder de comunicação nesses 3 grupos? Gente, animais ou pedra? Estou perguntando. Gente tem o poder de comunicação? Sim? Legal. Os animais não têm poder de comunicação? Ué, e agora eu fiquei confuso. Agora colou as placas aqui. Fazer mais uma pergunta, vamos lá então. Gente tem poder de comunicação, sim ou não? Sim. Animais têm poder de comunicação, sim ou não? Sim. Melhorou. Qual é a diferença? Que a gente fala? Qual é a diferença? O animal, ele não tem um poder cognitivo, né? Talvez no nosso mundo, né? No mundo dele, talvez sim, né? O fato é o seguinte, que eles têm a comunicação deles, que entre eles é a comunicação deles. Não é uma comunicação racional, ao nosso olhar. Nós temos a nossa comunicação, é isso? Que deveria ser racional. Já sabe onde eu quero chegar, né? Os inteligentes aí já sabem onde eu quero chegar, né? A única ali que não tem comunicação são as pedras. Vocês concordam comigo? Talvez até tenham, né? Sei lá, no mundo das pedras. Sei lá, no mundo animal tem suas comunicações, no mundo humano tem nossa comunicação. Vai ver que no mundo das pedras também tem, afinal de contas Deus é perfeito. Mas o fato é que, a grosso modo, pedra realmente não emite som, não emite reação. Então, realmente, ela não tem um tipo de comunicação. Mas o fato é que os animais têm comunicação. O fato é que os homens têm comunicação. Têm poder de comunicação. O que nós gostaríamos de entender nessa manhã é que nós precisamos saber qual é a comunicação que é eficaz para nós, sendo seres humanos, sendo gente.
Porque a comunicação que tem um cachorro com outro cachorro, ela não serve para a gente, sim ou não, igreja? A comunicação que um animal tem, as atitudes que um animal tem, as reações que um animal tem, não servem para a nossa comunicação. E assim como a reação que uma pedra tem uma com a outra, também não serve para a nossa comunicação, porque elas não têm comunicação. Ou seja, uma comunicação onde existe animal nela, uma comunicação de humano onde existe animal nela, a comunicação de humano onde existe pedras nela, não é comunicação. Amém, queridos? Então nós gostaríamos de ir atrás nessa manhã de uma comunicação humana que sirva para abençoar as nossas vidas como humanos. Amém, queridos? E é isso que eu gostaria que nós fôssemos. Se algum momento, lá na tua casa, tiver uma pedra lá, você vai balançar ele e vai falar assim, olha, opa, pedra, fala comigo que você não é pedra. Amém, queridos? Se lá tiver um animalzinho lá, sabe, querendo te morder, fala melhor, ó, você não é animal. Não se comunica comigo como um animal. Você não é um animal, você é um homem, você é uma mulher, você é humano, você é gente. Fica claro isso para você? Então, daqui por diante, quando você perceber uma comunicação lá que não é humana, você fala assim, olha, sai de você, sai dele que você... sai desse corpo que não te pertence. Amém, queridos? É fácil isso? Claro que não, queridos. Não é fácil. Mas é possível, amém, queridos? Sabe, leva essa pessoa, ou vão vocês juntos, diante de Jesus, e diz, olha, Jesus, esse camarada aqui não está dando. Comunicação aqui não está fluindo. O cara está meio animal, essa mulher está meio, sei lá, Senhor, cura ela, Senhor. Cura ele, cura essa criança, Senhor. Amém, queridos? Às vezes nós aceitamos muitas coisas dentro da nossa família como normal, e não é normal. Gostaríamos de fazer uma dinâmica com vocês. Fala aí. Eu gostaria de estar convidando, como nós não estamos em casais, né, todos em casais, e o casal que está completo está com o bebezinho, então eu gostaria de convidar a Cristiane e a amiga do lado, como representantes de duas famílias. Tem alguém em casal, além da família Pinheiro? Mais alguém? Opa! Ai, tem outro ali. Então, esse casal aí do lado do pastor. E esse casal aqui atrás do que está com o bebezinho, pode ser? Mas eles estão com o bebezinho. Isso, então, vou ver vocês também. Vamos fazer uma dinâmica rapidinha. A família Pinheiro, como não está completa, nessa brincadeira, nessa dinâmica, não vai participar. Qual é a ideia dessa dinâmica? Enquanto a Lê vai colocando ali a comunicação entre eles, olhe para esse barbante como a comunicação, a dificuldade da comunicação. Queridos, e como nós deixamos algumas coisas entrar na nossa família, destruir a nossa família, e de uma forma muito sucinta, e nós não percebemos, coisa simples. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ao longo desse momento, desses anos trabalhando com família, é impressionante como que o que tem destruído as famílias não tem sido o adultério, não tem sido coisas gravíssimas que nós acostumamos atribuir à separação de um casal. O adultério simplesmente é uma consequência de fatos que vão acontecendo no dia a dia. E fatos esses que não são
levados a uma conversa séria. Eu gostaria muito que todos vocês saíssem daqui nessa manhã, entendendo que seja lá o que for, o mais simples possível, sei lá, um probleminha. Queridos, não deixe de conversar sobre esse probleminha. Pronto. Não deixe eles acumularem. Tá, explica aí. Bom, eu acredito que vocês não conheçam a dinâmica, mas se vocês conhecerem, vocês vão tentar. Vocês têm como objetivo se desfazerem desse emaranhado que vocês estão. Vocês têm que soltar, sem tirar da mão o que está amarradinho na sua mão. Vocês vão tentar fazer uma manobra, virar para um lado, para o outro. E o nosso papel é rir deles, tá, gente? Eles estão não tentando. pode tirar da mão. Eles estão tentando se comunicar, gente. Vamos lá, gente, vamos lá. Fácil isso, moleza, isso é um probleminha. Ô, Cristiano, não faz nada não, só... Ah, tu sabe? Ah, tá, então tá quietinho aí. Isso aí. Isso acontece também, gente, na comunicação. Você Mas dá uma sabe como ajudinha, resolve Cris. o problema, né? Você sabe, né, desvendar a situação e você não orienta outra pessoa, né? Não orienta não, tá? Tem pessoas, não, vou deixar ele sofrer, vou deixar ele sofrer. Olha a comunicação aqui, ó, como que tá maneira, ó. Ó. Conseguiu? E a comunicação continua. Bem, a Cristiana resolveu ali se embolar mais ainda, né? Bem, olha só. Digamos, pode continuar aí você, vão tentando aí. Digamos que alguém chegue nessa situação e explique que eles precisam, se não sabem, aprender a sair da situação. Porque o maior problema da família, querida, é achar que, sabe, nós não podemos contar isso para ninguém. Ninguém precisa saber disso. E as mulheres, quando muitas das vezes têm dificuldade, né, de segurar as coisas, quer contar para alguém, não conte. Se contar, tem situações, querido, que você não vai sair delas sozinha. Você não vai conseguir sair da situação sozinho, não adianta. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para te orientar. E nós queremos colocar a Leira aqui como a solução dessa situação, como o que fosse para esses casais ou para essas pessoas, o diálogo. Sabe, o diálogo ele vai te levar a muitas respostas. Vai lá, Lê, explica eles aí como é que é. Não, peraí, primeiro, tem situações também na nossa vida que a gente acha que sabe, Tem situações na nossa vida também que a gente acha que sabe. A Cristiana falou que sabe resolver aquele problema, né? Eu quero ver ela, eu quero ver, né, assim, quero ver a Cristiana ajudar ali, a amiga dela a tirar. Vamos lá, Cristiano. De frente. Né, gente, tem gente, já viu aquela história que eu falei no início, né, que a gente sabe de muitas coisas, né? Vamos lá. Agora explica no microfone, amor, para eles saberem. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, é? É assim que acontece. Não pode tirar da mão. O barbantinho guarda para vocês, mas espera aí, quero falar com vocês ainda.
Você pode aplaudir ao Senhor aí? Não, gente, é para o Senhor, não é para mim não, gente. Como vocês se sentiram? Como vocês se sentiram? Espera aí, quem está enrolado aqui agora sou eu, espera aí. Pega aí o microfone aí. Espera aí, vou embora não, vou embora não. Vou embora não, vou embora não. Eu quero saber como vocês se sentiram aí nessa comunicação aí. Vamos lá, pelo menos um de vocês falam aí. Vai lá, fala. Amém, irmão. Tem que ter a comunicação, mas às vezes é difícil, né? Como eu também penso, é meu pensamento. Tem vezes que a comunicação, às vezes, também tem gente que fala demais, né? Temos até um exemplo, né? Que às vezes, por não ser mudo, tem vezes que tem que se fazer de mudo. Infelizmente, né? Como fala aí uns exemplos que o nosso pastor dá, às vezes a mulher tem que botar água na boca, né? Aí depois ela vai ver o motivo, ela falava demais, né? Mas quando ela enche a boca de água, aí o negócio fica bem. E a mesma coisa ao homem, né? Às vezes tem momento que tem que se fazer de mudo. É meu pensamento. Todos os homens têm esse. Para evitar o pior. Muitas vezes se faz, não porque você dá atenção, muitas vezes você se faz para poder esfriar as coisas, para depois sim, aí tem um diálogo. Porque na vez de dois de cabeça quente, a comunicação às vezes sai mais quente do que a gente imagina. Aí acaba indo além. Você viu que ele já lavou uma roupa suja aqui, né, gente? Se ligou, né? Tudo bem, eu pego ele daqui a pouco. Quem se sentiu aqui nesse momento, como você se sentiu nesse momento aí nessa... Você tem cara que gosta de falar, vamos lá. Como você se sentiu nesse momento, desse embaraço aí? Nesse momento aí, como é que você se sentiu? Na realidade aqui, a gente estava tentando e os conflitos estavam estressando aqui. Puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. Então, acho que tem momentos que a gente tem que esperar, né, a cabeça esfriar para poder conversar. Não, puxa aqui. Eu falei, vou ficar quietinho porque eu não estou sabendo. Então tem que ter comunicação. A gente não sabe, não adianta ficar tentando. Eu não sei, vou ficar quieto. Não sei, vou ficar tentando. Não, é por aqui, é por ali, é por ali. Então, eu acho que dentro do relacionamento, a gente só consegue resolver as coisas com a cabeça fria. Não adianta. Se um estiver falando demais com a cabeça quente, tem que esfriar, esperar. E às vezes as coisas são resolvidas muito simples. Quando está todo mundo tranquilo, poxa, por causa daquilo, é besteirinha, você consegue resolver com a cabeça. Agora todo mundo, não, aqui eu vou ficar quietinho aqui, ó, porque senão vai dar o conflito. Amém. Vocês podem aplaudir esses casais, queridos, essas pessoas? Obrigado pelo mico aí, tá? Foi falado muito aqui por eles. Presta atenção aí. Foi falado muito aqui por eles aqui a questão de encher a boca d'água para não discutir e tal, etc. O que eu gostaria que vocês entendessem, que eu não estou falando de conversar no momento que a cabeça está quente. Eu estou falando que a cabeça fica quente, esfria e depois nós não conversamos. Resolvemos na cama, resolvemos com presente, resolvemos vamos comer lá na lanchonete da Cristiana, né? Resolve, vamos para casa, todo mundo rindo, e aquele problema não conversamos sobre ele. É óbvio que na hora da guerra é melhor que um fique calado. Mas depois que a guerra passe, vamos conversar. Amém, queridos? Não preciso perguntar a ninguém aqui para você lembrar de situações que você discutiu, o pau cantou, você falou, ele ficou calado, o pau cantou, ele falou, você ficou calado, e depois, todo mundo, porque marido, homem tem essa coisa, chega em casa como se nada tivesse acontecido, sim ou não? Chega em casa como se nada tivesse acontecido. E a mulher também, de uma certa forma, vai lembrar de coisas, não vai falar na hora, mas vai ficar remoendo aquilo anos. E pior, tendo reações que o marido não está nem sabendo o que está se passando pela cabeça dela. Todos nós sabemos disso, gente? Vamos lá, passa aí. Quais assuntos que gente não tem conversado? Bem, então nós gostaríamos agora que está começando a palestra, já entendemos que nós estamos com muita dificuldade na nossa comunicação, isso é normal, gente, tá? Todos nós temos essa dificuldade. Já entendemos que na hora do atrito não é a hora de conversar, Pode até ser a hora de ouvir,
Mas não é hora de você retruncar, já entendemos isso aqui, o rapaz já lavou a alma aqui, né? Já, né? Como é que é o seu nome? William. Né? O William aqui já nos ensinou isso, que ele coloca água na boca. Tu faz isso mesmo, William? Ô, William. Deu exemplo. Ô, William, só deu exemplo, William? Tem que ser o exemplo, William. Eu não vou nem perguntar à esposa. Mas o fato é que agora, eu gostaria que vocês... É claro, gente, existem muitos outros temas, existem muitas outras situações que eu gostaria que vocês conversassem. E talvez nada que nós vamos falar aqui seja o teu caso. Mas eu gostaria muito que você ampliasse tudo isso. Porque eu não sei, gente, nós lidamos muito com família e casais. Qual é o grande barato de lidar com casais? Que a solução não está conosco. A solução está com o casal. Eu não sei o que casal passa em casa. Porque, sabe, versão de casal é um caso sério. Tem a dela, tem a dele, tem a verdadeira e tem a do diabo. Bota as outras aí. Então, queridos, a solução é você que tem. Ou melhor, é você que sabe qual é o problema que pode colocar diante daquele que pode resolver. Amém, queridos? Então, mesmo que nada que a gente fale aqui esteja dentro do seu contexto, trabalhe o seu contexto. Não pense em outra família, não pense em outra pessoa a não ser você. Porque possa ser que algumas coisas você não viveu, mas possa ser que algumas coisas você vá viver. Ok? Passa aí a primeira. Sobre gentileza. Quais os assuntos que pessoas, não têm conversado dentro da sua casa? Sobre a gentileza. Querido, você tem uma atitude que o ser humano, que gente precisa ter, é ser gentil. Amém, querido? Aí você fala assim, mas não estou entendendo. Sabe por que a gente não conversa sobre gentileza? Porque a gente briga com a ignorância, por causa da ignorância. Talvez seja difícil achar dentro da nossa família alguém assim, nossa, meu amor, como você foi gentil comigo, meu amor. Nossa, eu estou impressionado, como você está gentil essa semana. Né? Quando você conversa sobre a gentileza que houve, você vai atrás por que aquela gentileza está acontecendo. Mas não, nós não conversamos sobre isso, porque tudo que você não sabe como você fez, dificilmente você vai fazer de novo. A Cristiana sabia, talvez em algum momento ela aprendeu a tirar o barbante ali, mas quer dizer, não acompanhou isso, não estudou isso, não pesquisou isso. Quantas coisas você faz que não sabe por que fez, como fez? Se alguém foi gentil lá dentro da sua casa, procure saber por que ele foi gentil. Converse sobre isso. Por que você fez isso? Por quê? Né? Estou admirando. Por que você fez isso? Vamos atrás. Porque às vezes a gentileza do seu cônjuge foi algo que você fez para ele que deixa ele muito alegre. Então qual é o segredo, gente? Fazer isso sempre. Não é uma lógica? Mas não. A ignorância fica estampado. E pior, nós identificamos a ignorância e não conversamos sobre a ignorância. Não é, claro, não vou pedir para você levantar as mãos, mas, gente, como a ignorância tem feito parte do nosso relacionamento. Como que a grosseria tem feito parte da nossa comunicação. Como que isso tem agredido a nossa comunicação, tem arranhado a nossa comunicação. Então, queridos, como eliminar? Gente, isso é muito lógico e ao mesmo tempo é difícil. Como é fácil eliminar as trevas de um lugar? Como é que é? Você chega lá no interruptor, o quê? Acende a luz. Você nem se apercebe que as trevas foram embora quando você apertou o interruptor e a luz acendeu. Então, queridos, como combater a ignorância? Identificando como nós podemos ser mais gentis.
Como vamos fazer isso? Não sei. Eu não tenho nem ideia. Mas uma das propostas que eu poderia te dar é conversar. Converse sobre isso. Tem gente ignorante lá na sua casa? Procure identificar. Gente, olha só. Tem criança ignorante. Tem criança grossa. Identifique o porquê disso, gente. Comece, sabe, trazer gentileza para essa criança. Sabe, não é brigando com aquela situação ou passando despercebido. Traz para ela gentileza, combata isso. É o que a Bíblia já diz, né? É uma palavra, né, tranquila, ela vai amenizar as situações. É fato isso, amém, queridos? Passe. Sobre as tarefas de casa. Eu falei, né? Gente, o problema não é a questão de você cobrar ou deixar de cobrar. Tem que cobrar, tem que falar. Mas a pergunta é, quando que vocês conversaram sobre as tarefas de casa? Se você está falando assim, sempre, acho que alguém até falou sempre, né? Aí, né? Se você está falando sempre, olha só, queridos, não tem jeito. Falando de criança principalmente, e adolescente, esquece, querido, você vai ter que falar 1000 vezes mesmo, é normal. E acredite, gente, é normal, você vai ter que falar 10 vezes para ele atender uma. E me parece que da última vez que nós tivemos aqui, falamos sobre diferenças, né? E nós trabalhamos, a gente trabalha muito essa questão de os adultos não entender o que é ser uma criança. Até porque muitos não lembram como eles eram, como era criança. Se você perguntar ao teu pai, à tua mãe, se você tiver essa possibilidade, perguntar ao teu pai e tua mãe quem era você quando era criança, querido, você vai ficar muito misericordioso com as crianças. Se você pergunta, mãe, quantas vezes você me chamava para me te atender? Ih, meu filho. Você vai ser muito misericordioso com seu filho, com seu neto. Neto não, né? Que avô, ele já está em outro nível, né? Deixa o neto fazer tudo mesmo. Converse sobre isso, querido. Coloque nomes, horário. Escreve na geladeira. Olha, a sua tarefa é essa, esse horário e etc, etc. Nós só brigamos, queridos. Só o que nós sabemos fazer é brigar. Converse. Use a gentileza. Sei lá o que você deve fazer, gente. Eu não sei. Gostaria muito de dar uma receita para você e falar assim, ó, faça isso. Mas na minha casa é um jeito, na sua casa é outra. Você é outra pessoa, é outra família, é outro filho. Mas você, querido, peça a Deus, sabe, que Deus te oriente. Mas converse, chegue em casa, coloque, dia, hora, faça uma reunião. Lá em casa a gente faz, agora está difícil fazer reunião, né? Cada um para um canto. Mas a gente fazia muita reunião lá em casa, impressionante. Que quando meu filho era pequenininho, a diferença deles são quase 3 anos, e quando minha filha estava com 2 anos, a gente começou as reuniões de família. E o outro era muito pequeno, 3 anos, 4 anos, né? O outro tinha 1 ano, 2 anos. O outro ficava na reunião da família e ficava assim, ó. Mas ficava lá na reunião da família. A gente conversava sobre tudo e tudo. A gente vai falar algumas coisas sobre isso mais lá para frente. Mas, queridos, converse sobre as tarefas de casa. Sabe por quê? Porque o teu marido não sabe o que ele precisa fazer, querido. Mas eu já falei, olha, querido, escreve, registre isso, leva no cartório, sabe? Manda ele assinar, sabe? Faça um contrato, sabe? Ele esquece mesmo, gente. Não é. O que não dá é você achar que ele sabe e ele não sabe. Ou não lembra. Vai. Sobre o silêncio dos adolescentes. Tem muitos adolescentes pedra aí, né?
E a gente tem recebido muitas reclamações de pais que não têm uma boa comunicação com os adolescentes. Não tem uma boa comunicação. E eu não estou falando só de pais não, tá, querido? Eu gostaria que você pensasse naquele seu sobrinho, eu gostaria que você pensasse naquele jovem da igreja que não tem família aqui na igreja, sabe? Hoje nós estamos com muitos modelos de famílias, né? E a gente está tendo muito cuidado até para falar para a família, porque a gente tem muito modelo de famílias e que a gente gostaria muito que essas pessoas se sentissem também como família. Modelo de família que eu estou falando é mães, às vezes só com filho, né? Mãe, pai que tem o enteado, né? A madrasta, são esses modelos, claro, dentro de um princípio que nós acreditamos. E a gente precisa colocar essas pessoas dentro do contexto familiar, nós precisamos ser família para essas pessoas, amém, queridos? E quando talvez você pense assim, eu não tenho um adolescente, mas eu gostaria muito que você gerasse, entendesse as dificuldades que os adolescentes estão vivendo. E muitas das vezes, querido, não estou dizendo isso como regra, muitas das vezes isso é meio confuso na cabeça do adolescente. Eu vou trazer para vocês um trilho que vocês vão entender isso. Quer ver só uma coisa? Talvez você esteja nessa fase, talvez não, talvez em outra. Mas olha só, olha a cabeça de uma pessoa quando chega na adolescência. Quando ele é criança, vamos pensar aí um bebê, vamos pensar aí nos seus 1 ano de idade, 2 anos de idade. O que os pais falam o tempo todo para a criança? Fala, bebê. Fala, bebê. Fala o nome do papai. Fala, papai. Né? Aquela bobeira, né? Que pai... Cadê? Daqui a pouco tu vai viver isso, né? Ele está irritado de vez em quando com o choro da criança, né? Está vivendo essa fase agora. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, essa comunicação da criança. Querido, a única comunicação que ele tem é chorar. Ele não sabe se comunicar de outra maneira, né? Mas como isso, às vezes, né? Como tem mãe que tem vontade de jogar o filho na parede, né, gente? Estou falando alguma mentira, gente, né? Não estou. Para, de vez em quando, não sei se é jogar na parede, mas dá vontade de fazer algumas maldades, dá. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas dá sim, tá? 3 horas da manhã, uma criança chorando no teu ouvido. Meu Deus do céu. Claro, o amor é demais. Fala, querido. É verdade, Mas, na verdade, eu estou exagerando, né? Mas o fato é o seguinte, que tem hora que você fala assim, caramba, meu Deus, dá-me força. Não? Você? Tem. Às vezes até porque a mãe não está bem emocionalmente. Até porque os pais, a família às vezes não conversa com esse contexto de uma criança dentro de casa. Gente, uma criança dentro de casa muda tudo. Tudo. E a gente conversa sobre isso? Conversa. Mas enfim, você fica lá, né, com aquela coisa amorosa lá, você fica, fala papai, fala mamãe. A criança fica pelo menos uns 2 anos ouvindo isso. Fala. Pois bem, a criança chega aos seus 2 anos, 3 anos. Essa criança está falando tudo. E muito mais. E aquela criança fica assim, pai. Não, e eles não sabem só falar, né? Eles dizem, pai, se tu está dormindo, então sábado, aquele sábado que você diz assim, eu vou dormir até as 9 horas da manhã, 9 horas, eu só peço a Deus 9 horas, 7 horas da manhã o moleque acorda e fica, pai, mãe, pai. O que é isso? O que é isso? Isso, o que é isso então, né, gente? O que é isso, pai? Mãe, o que é isso, pai? É pra quê? O quê? O que a gente fala para essa criança? Peraí, menino, peraí um pouquinho só, menino. Fica quieto, menino, cara, esse menino fala demais. E 3, imagine 3. Imagina os 3 quando resolve conversar, perguntar o que é isso. Pois bem, você pediu para a criança falar, a criança aprendeu a falar, começou a falar, agora você pede aquela criança para ficar quieta. Cala a boca, criança. E aquela criança fica ouvindo isso pelo menos uns 3 anos da vida dela.
porque é de 3 anos a 6, a 7 anos, por aí assim. Chega nos seus 7 anos, que aí já entra a formação de caráter, o caráter já está formado, né, de uma certa forma. Aquela criança começa a ficar calada. Aí chega lá nos 12 anos, pô, essa criança não conversa nada comigo, cara. Caramba, essa criança vive no... Agora então, né, gente? Agora, isso eu estou falando da nossa fase, da nossa época. Agora então, isso é mais complicado ainda. A criança entra para o quarto dela, a criança se isola de uma tal forma, e hoje, né, com a nossa cultura, hoje, infelizmente, não vou nem dizer cultura, mas com esse hábito que nós estamos de... Antigamente a criança chorava, a gente dava mamadeira, dava chupeta, sei lá, chocalho, alguma coisa. As crianças, acho que não tem nem chocalho mais hoje, né? Hoje as crianças choram, o que a gente coloca na mão dela? Celular com aqueles desenhos bonitos, né, coloridos, né, aquela coisa toda. Né? Pô, ficou quieto, resolveu o problema. Mas o que acontece? A criança chega na tal fase chamada adolescência. A fase mais complicada que eu acho na vida de um ser humano. E o que acontece? Essa criança não conversa com você. Essa criança não te conta nada. Essa criança não procura você para conversar nada. Os pais são surpreendidos quando os filhos tentam um suicídio, dizendo que estava se sentindo solitário. Gente, a gente vive com isso o tempo todo. Nós somos pastores de jovens, de uma quantidade boa de jovens lá. Gente, como a gente enfrenta isso? Como que os jovens vêm contar as coisas para a gente fala, gente, mas por que você não conta isso para o seu pai? Não, para o meu pai não. Para minha mãe não. Sabe-se lá por quê? Pode existir 300 motivos. Essa questão desse trilho que eu estou falando, dessa dificuldade que nós temos, fala, não fala, é só um que eu estou falando. Mas existem vários motivos que fazem um adolescente se calar. E talvez, querido, um simples cala-boca, sabe aquele cala-boca com ódio no coração, que às vezes, involuntário, pela irritação, cala-boca. Gente, vocês não têm noção o que... Olha só, é fácil você pensar nisso. Pensa você agora, você falando e alguém mandando você calar a boca com raiva. O que isso vai ocasionar no seu coração? Qual o trauma que isso pode causar em você? Cala a boca! Gente, nós falamos isso, queridos, para nossos filhos. Aquele cala a boca entra no coração dele, querido. Aquele cala a boca é usado pelo diabo, querido, para ele nunca mais ter a facilidade de conversar na sua vida. E quer saber de mais? Isso vai para o seu namoro, isso vai para o seu noivado, isso vai para o seu casamento. E talvez hoje nós somos pessoas casadas com esse cala-boca na nossa mente. Passa. Sobre a real situação financeira. O que famílias não têm, o que gente não tem conversado? Gente, cachorro não tem dinheiro. Amém? Você está comigo? Pedra não tem dinheiro. Nós também não. Mas nós precisamos conversar até por não ter dinheiro. Como nós temos dificuldade, querido, de lidar com isso? Gente, tem, não tem, não tem. Gente, e como nós temos errado na criação dos nossos filhos com isso? Querido, nós precisamos deixar claro para todos como está a situação financeira da casa. Lá em casa, eu não estou dizendo isso como regra, tá, queridos? Lá em casa, os nossos filhos sabem, claro, porque são confiáveis, né? Lá em casa, os nossos filhos sabem das senhas dos bancos. Nossos filhos entram nas nossas contas bancárias para ver. Normalmente não tem nada, fica fácil, né? Eles têm acesso a tudo. E nós temos a deles. Hoje eles estão com a vida financeira deles embicada. Hoje também nós temos acesso na deles. Eles dificilmente vão nos cobrar algo que eles não saibam que nós não temos condições. Então, queridos, traga a real situação para o seu filho. O seu filho não vai te pedir um celular de 3 mil, se ele sabe que você está duro, se ele sabe que você está com dificuldade de pagar a conta de luz. Ele não vai pedir, querido. Agora, é claro,
se você está bancando uma lá de, de que tem sem ter, ele vai, claro, vai te pedir. Senta com eles, conversa sobre finança com eles. Sobretudo, nós divulgamos sempre cursos, A Universidade da Família tem cursos que trabalham a ideia do dinheiro desde criança, como lidar com o dinheiro, sobretudo à luz dos ensinamentos bíblicos. Então, querido, procura se informar, procure como fazer as coisas, porque isso vai te ajudar, queridos. Jamais um filho sabendo de todas as situações, você sentando com eles. Nós fazemos isso desde cedo. Essa coisa que eu estava falando do garotinho olhando para a gente falava para ele, olha, não tem dinheiro para comprar pipoca. Ele ficava olhando assim para mim, assim, pequenininho. Eu não sei o que isso fazia na cabeça deles. Mas hoje, queridos, hoje nós não temos dificuldade com nossos filhos sobre isso. Tem, não tem. Pode ir, pode, não pode, não pode. Mas isso, querido, fala de nós termos uma conversa com eles. Então, queridos, deixa claro para os seus filhos. Uma coisa que impactou muito meu filho, e eu não sabia disso, agora há pouco tempo ele falou comigo, que talvez desde os 7 anos de idade, não, um pouquinho mais, sei lá, uns 8 anos, pagar a conta, quando a gente ia almoçar em alguns locais, a gente mandava ele, dava o cartão a ele ia lá, lá no balcão lá, dava o cartão assim, aí o moço ficava procurando o pai, ele, não, me dá a conta, aí ele ia lá, a senha, e pagava as contas para a gente, ou então dava o dinheiro, ele ia lá, pagava. Gente, como isso fez um diferencial na vida dele. Aí quando ele chegava, olha só, hoje a gente tem, hein? Se amanhã não tiver, então assim, traga a realidade para a sua família. Amém, querido? Não esconda do teu filho. Não tenha vergonha de dizer para o teu filho que você não tem o dinheiro para comprar um sapato para ele. Seja sincero para ele, mostre para ele porque, converse com ele. Não é só falar não. Não todo mundo fala, gente. Se você é pai para falar simplesmente não para o seu filho, não, a vida já vai falar para ele o tempo todo. Sim, a vida já vai falar para ele o tempo todo. Sem dizer porquê. Agora, nós precisamos falar para ele sim ou não e explicar o porquê. Amém, queridos? Passa. Como lidar com os idosos da família? Eu preciso falar para vocês, querido. E o teu óculos está aqui. O óculos do... Tá, depois pega aqui, tá? Eu preciso falar para vocês, queridos, que a longevidade está aí. A galera da terceira idade, queridos, não estão indo mais embora, se você não percebeu. Eles não estão morrendo mais, gente. Não estão morrendo mais. E a galera está cada vez tendo mais filhos. Então, queridos, isso é uma realidade. Nós precisamos saber lidar com nossos velhinhos. Como isso tem trazido conflito dentro de uma família, queridos. Nós precisamos saber lidar com os idosos. Eles são idosos. Não adianta, vão precisar da sua atenção. E ao mesmo tempo você precisa saber lidar e dividir isso. Controlar, conversar sobre isso. Não, eu não vou na casa do meu pai todos os dias. Eu não vou na casa da minha mãe. Quais são os dias que você vai lá? Vão ser esse. Vamos ajudar os velhinhos? Vamos. Como que vamos ajudar os velhinhos? Como que vai ajudar meu pai? Não, vamos... Gente, precisa ser conversado. Eles precisam da nossa ajuda e ao mesmo tempo, querido, eles às vezes exigem ajuda demais. Nós precisamos conversar sobre isso. Eles vão fazer chantagem. Eles vão falar assim, vem pra cá que eu tô quase morrendo, vem pra cá. Você larga tudo, sai desesperado, o prato do marido no meio do caminho, vai embora. Gente, vai chegar lá, ela vai estar lá tranquilona. Oi, minha filha, tudo bem? Eu só queria te ver. Nós precisamos conversar sobre isso, queridos. Esses idosos estão espertinhos que só, queridos. Vocês não têm noção. Passa. Privacidade. Privacidade. Precisamos conversar sobre a privacidade.
Privacidade é algo que a gente precisa o tempo todo administrar, respeitar e, ao mesmo tempo, cuidar. Tua privacidade não deve ser a ponto, principalmente falando de marido e mulher, não pode ser a ponto de você não ter a liberdade de pegar o celular do seu esposo e olhar. Até porque, se você não pode pegar o celular do seu esposo e olhar, eu penso isso não ser normal. Se você não tem a liberdade de pegar o celular do seu filho e olhar, eu penso que isso também não é normal. Eu penso que a gente precisa conversar sobre isso. Eu sei lá como vocês vão resolver isso. Mas eu sei que a privacidade, ela precisa existir. O respeito, ele precisa existir. Mas, querido, também não pode existir, queridos, segredos ou o que mais? Ou coisas que se tem a esconder. Nós precisamos arrumar uma maneira de lidar com a privacidade sem que isso roube o respeito, roube a moral da situação, mas que a gente precisa conversar sobre isso. Eu não sei qual tipo de privacidade que vocês, qual o limite de privacidade que vocês vão decidir lá na casa de vocês. Mas a privacidade, ela precisa existir, mas ao mesmo tempo a privacidade, ela precisa ter os seus limites que talvez te protege de eventuais situações que estejam fugindo do controle. Amém, queridos? Ah, não, meu filho vai dormir na cama que eu comprei para dormir com a minha esposa. Problema seu. O meu dormiu do berço do lado. Foi tranquilo, com 2 anos ele foi para o quarto dele, eu fiquei à vontade no meu quarto, lindo e maravilhoso. Gente, eu volto a falar, gente, nada aqui eu estou trazendo como verdade absoluta. Mas a privacidade precisa existir. Se o teu filho está com 4 anos dormindo entre vocês, ele não vai respeitar a porta do teu quarto quando ela estiver fechada. Não vai mesmo. Imagina, Cristiana, todo mundo dormindo na cama dela. Privacidade zero. Nem dormir, né? Dormir no chão. Gente, gente, eu estou falando, e eu falo isso com muito carinho, por atendimento e respeito e sigilo. Mas tem casais, queridos, que hoje o marido está dormindo no chão, porque o filho não tem modos para dormir na cama. Gente, acordem. Monte. Privacidade. Se o teu quarto não tem porta, dê um jeito. E eu não estou falando de casal novo, não, estou falando para todos, gente, privacidade é privacidade. A gente precisa arrumar um termo que isso seja bom para todo mundo. Amém, queridos? E filho, como filho, às vezes nos rouba a privacidade. Vai, passa. Sobre sexualidade. É um assunto que a gente precisa conversar com nossas crianças. É um assunto que a gente precisa conversar entre nós. É claro, a gente precisaria de muito tempo para explicar algumas coisas. Mas, queridos, não dá para passar isso batido. O teu adolescente, talvez ele saiba mais de sexualidade do que você. Ele precisa pegar confiança em você para você conversar sobre isso. O casal precisa ter intimidade para conversar sobre isso. É uma coisa muito específica, que em outro momento, às vezes para casal ou para pai só, a gente pode conversar de uma forma bem mais à vontade. Mas, querido, não dá para passar isso batido, isso está em tudo quanto é lugar. Por que não está dentro da família? Por que essa conversa não é dentro da família? Por que você não conversa? Eu costumo dizer, né, minha filha começou a namorar com 18 anos. Com 17 anos, o pessoal estava, caramba, essa menina não vai namorar, não? 16, muito bonita, né? Quem conhece minha família sabe, com toda a modéstia aí, né? Eles são muito bonitos. E com 16, 17 anos, ela não namorava. Aí o pessoal, o que está acontecendo com essa menina? Eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela estava na barriga da Lê, eu falava para minha filha, ouve a voz de Jesus, minha filha. Senhor, cuide dela. No ventre, eu já conversava com Deus sobre ela e com ela. Filha, não arruma qualquer um, pelo amor de Deus, tenha pena do teu pai e tal.
dentro do ventre dela. Era ou não era? Dentro do ventre dela. E olha que eu não sabia nem se era homem ou se era mulher. E os dois, graças a Deus, são bem centrados. Hoje o Sam está com 19 anos e não namorou ninguém em casa ainda. Quer dizer, namorar ele já namorou, né? Claro. Né? Penso que me engana. Mas tudo bem. De vez em quando ele traz umas amigas para a gente conhecer, mas só são todo mundo amigas. é amiga, né? Adolescente tem amigo, amiga, todo mundo é amigas. amiga dele. Enfim, mas é centrado. Mas, gente, eu esperei namorar primeiro para conversar? Não. Eu não estou trazendo minha família como exemplo absoluto, não, tá, gente? Talvez você criou um outro método aí, ou pode criar um outro método. Eu estou falando da minha experiência. A minha experiência foi essa. Eu conversei com eles desde o ventre da barriga. Dentro da barriga foi ótimo. Vai, passa. Sobre as causas das tristezas e das alegrias. Está ligado ao que nós falamos lá em cima. Está alegre? Procura saber por que está alegre. Por que você está tão alegre assim? Vá atrás disso, querido. Alguma coisa deixou a alegria entrar na tua casa. Vá atrás disso. Faça isso mais vezes. Está triste? Por que está triste? Sabe? Não é aquela história de que, caramba, cheguei em casa hoje, a mulher estava daquele jeito. Converse sobre isso. Por que você está desse jeito? Às vezes o motivo é você. Está alegre? Converse sobre isso. Está triste? Converse sobre isso. Vamos atrás das causas. Por que, gente? Por que está triste? Por que está alegre? Vai atrás disso e exercite isso mais vezes ou não exercite mais isso. Para que seja bem sucedido. Amém, queridos? Vai. É conversando que gente se entende. É conversando que a família é mais feliz. Decida ser bênção como família. Amém, querido? Decida ser bênção como família. É conversando que gente se entende. Se você é gente, se nós ficamos, todo mundo chegou ao comum acordo que nós não somos nem pedra e nem cachorros, então converse como gente. Gente conversa, amém? Gente fala, gente se comunica e de uma forma racional. Então trabalhe isso na sua família. Seja racional, converse, não deixe de conversar. A família que conversa é mais feliz. A família que conversa é bênção. E por que nós queremos, querido, que você tenha esse entendimento? E aí já estamos terminando. Querido, você não é família à toa. Ou você não pode desistir de ser uma família à toa. Deus há um propósito, eu penso que há um propósito de Deus, que as famílias estejam bem. Não para tirar onda, igual a Cristiana tira onda aí, né? Família bonita, né? Sólida, base. Não, querido, não é só para isso, não. A sua família precisa ser uma bênção, querido, para abençoar outras famílias. Amém? Eu posso ouvir um amém? A sua família é uma bênção, querida, para abençoar o seu bairro, para abençoar o seu vizinho, sabe? Para aquele adolescente que está lá se perdendo dentro da sua parentela, olhar para a sua família e dizer assim, caramba, que família abençoada. Não, não é isso não. A sua família é uma bênção para você ir lá na casa do seu parente e dizer, olha só, nós somos uma bênção por causa disso. Olha só, deu para entender, queridos? Nós somos uma bênção para sermos bênção. Não é simplesmente, não, meu filho está bem, meu filho está na igreja, e o primo dele? E a prima dele, e o colega dele? Sabe por quê, querido? Se você não se preocupar com esse entorno pode ir lá no meio da tua família e arrancar o seu filho de lá. Então é muito importante. Passa. Só existem duas instituições que podem resgatar os princípios de Deus para a sociedade. Nós acreditamos nisso, amém, queridos? Só existem duas instituições que podem resgatar os princípios que estão defragados, sabe, no meio da sociedade. Nós podemos fazer isso de alguma maneira. E nós acreditamos, nós do Projeto Off, eu acredito que essa igreja, acredito que só existam duas instituições. Passa. A família e a igreja. Você pode aplaudir o Senhor, essa família e essa igreja? Não dá para identificar muito bem, mas está ali a família da Cristiana e Tá lá. essa igreja. Não dá para identificar bem lá, mas lá está as fotos daquela árvore que brota gente lá. Deve estar brotando gente lá daquela árvore lá. Eu estou falando da família da Cristiana. Eu
Eu estou falando da Igreja Metodista Wesleyana daqui? Não. Melhor, também. Mas eu estou falando, querido, da minha família. Amém, queridos? São duas instituições, a minha família, a sua família, a igreja do Senhor aqui nessa terra. São duas instituições que nós acreditamos de verdade que pode mudar a sociedade. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu de trazer para mais um grupo de pessoas o seguinte entendimento. E a base central da nossa palavra é o seguinte: você precisa ser uma bênção para a sua parentela, você precisa ser uma bênção para a sociedade, e para isso você precisa estar bem, para isso você precisa estar com base, gente de verdade, conversando sobre as dificuldades, para realmente ser uma bênção. Que Deus abençoe a todos e dê a você a oportunidade de ser bênção ainda hoje na vida de alguma família. Amém. Amém. Espera aí, antes de vocês irem embora, eu queria chamar o pastor Arthur e pedir que o pastor faça uma oração. Eu queria convidar você a ficar de pé pela vida desse casal, né, que veio abençoar as nossas vidas. E nós vamos reforçar as orações também para a vida deles, para que o Senhor possa continuar usando, abençoando, e que eles sejam um canal de bênção na vida de muitas famílias, como tenho certeza que já tem sido, né? Vamos orar então pelo pastor Ivan, pela irmã Lê, sua esposa e seus familiares. Nós sabemos o quanto família é importante. A família é um lugar que, se tudo estiver bem, nós estamos bem. Se as coisas estiverem ruins, você pode até estar bem individualmente, mas você acaba não ficando porque a sua família como um todo não está bem. Então, é muito importante aprender e guardar o que foi aprendido aqui no seu coração e colocar em prática. Nem sempre é fácil, né, pastor Ivan? Mas, de tanto a gente insistir, a gente acaba conseguindo um dia colocar as coisas nos devidos lugares. Amém? Vamos orar por eles. Ergam suas mãos. Senhor, nós queremos entregar a vida do pastor Ivan, da irmã Lê, nas tuas mãos, do seu casal de filhos, ó Deus, que compõe sua família, e te pedir que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Eles que estão ensinando, têm andado pelas igrejas, abençoando famílias através de levar conhecimento, informação, através de ampliar a comunicação, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus Cristo, guardando a família deles, e que a família deles seja blindada pelo Senhor, pela tua santa e poderosa mão, que todos os ataques satânicos contra a família dele encontrem resposta na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e recuem dali e não prosperem, Senhor amado. Que venha prosperar na família deles apenas a tua bênção, a tua presença, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. E que através dessa família outras famílias sejam alcançadas. Que o testemunho deles seja maior das pregações, ó Pai, e o maior exemplo a ser seguido de como é bom criar, como é bom estar com a família na tua presença e aos pés da sua cruz. É o que nós pedimos nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de verdade. E nós vamos encerrar essa manhã mais uma vez louvando e dizendo ao Senhor que nós confiamos nele, de que tudo na nossa família vai se resolver, tudo aquilo que está faltando, pedindo ao Senhor que coloque tudo no lugar, tudo que está fora do lugar, e se tiver alguma coisa em excesso, que o Senhor também tire, e sabendo que vale a pena lutar por nossas famílias. É o nosso bem mais precioso, vale a pena lutar por nossas famílias, acreditar que o Senhor pode mudar o quadro de cada família, às vezes não a nossa diretamente, mas de algum familiar nosso, e que nós desejamos muito e pedimos muito ao Senhor. E Deus, Ele tem o poder para todas as coisas, amém? Então vamos
terminar louvando ao Senhor. Você que trouxe uma oferta, se você quiser, você pode colocar aqui, nesse momento do louvor. E eu quero ouvir a sua voz. Amém? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Eu queria dizer para você, querido, que o que não deu certo até hoje já passou, ficou para trás. Mas nada impede de que comece a dar certo agora. Amém? O Senhor nos deu um novo dia, nos deu um novo amanhecer e uma nova oportunidade. Então, o que não deu certo até hoje, pode dar certo a partir de agora. Pode dar certo se você quiser que dê certo e se você depositar no Senhor essa confiança. Eu creio, eu acredito que vai dar certo. Viver de lamentações não adianta, não vai preencher nada. Viver de lamentações de coisas passadas que não aconteceram como você esperava, como você imaginava. Não foi isso que eu planejei. Mas a gente precisa ter a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se não deu certo até agora, você tem uma nova oportunidade de refazer. Então, coloque a sua família como a sua prioridade. A sua casa como a sua prioridade. Coloque o Senhor como prioridade dentro da sua casa. Diz a Ele: Senhor, tudo aqui é Teu. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e eu acredito e eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor me deu uma nova oportunidade de fazer tudo de novo. Então aproveite a oportunidade que o Senhor te deu. Às vezes dói mesmo, às vezes machuca mesmo, às vezes faz a gente sofrer mesmo. Mas com certeza, os frutos que nós colheremos valerão muito a pena. Você crê nisso? Então profetiza a bênção para a tua casa, para a tua família. Para de murmurar, às vezes a gente perde mais tempo reclamando do que ganha tempo profetizando coisas boas. Pense nisso, amém? Continue a sonhar ou volte a sonhar.
O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, mas nós precisamos estar firmados nele. Amém? Deus, eu quero te entregar a cada família aqui representada. Que o Senhor possa contemplar cada coração, as necessidades e os anseios de cada um. Eu não sei, Deus, o que cada um necessita, o que cada um tem entregado em tuas mãos essa manhã. Mas o Senhor conhece o coração, a necessidade, a dificuldade de cada família. Renova as forças, Deus, de cada coluna dentro dessas casas. Que todos eles possam ver a tua mão sustentando. Que todos possam ver que o Senhor tem estado naquele lugar e que o Senhor tem poder para mudar histórias que talvez nós homens não conseguimos acreditar. Mas que nós possamos, que todos possam contemplar a tua grandeza e fidelidade, saber que o Senhor é Deus e que o Senhor não falha e que nós podemos depositar em ti toda a nossa esperança, porque o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode, o Senhor pode fazer aquilo que o nosso coração anseia e deseja, se estiver de acordo com a tua vontade. Então nos ajude a entender a tua vontade para as nossas vidas e a saber que o Senhor é grande o suficiente para realizar os desejos dos nossos corações e para alcançar toda a nossa família, todos os nossos familiares, todos os filhos, filhas, maridos e esposas. Toca no coração de cada um, Deus. E que vidas sejam transformadas pelo poder do teu nome. Nós queremos profetizar bênção sobre as nossas casas. E que tudo, Deus, que sair daquele lugar seja para engrandecer o teu nome. Nós queremos entregar a nossa família nas tuas mãos para que o Senhor cuide, como o Senhor tem feito. E que nós possamos ter a vontade de cada dia buscar mais, que nós possamos ter a vontade de cada dia melhorar, que nós possamos ter a boa vontade de fazer a diferença para aqueles que estão ao nosso lado. Obrigada por tudo, Deus, que o Senhor tem feito até aqui. Continua nos sustentando, continua ao nosso lado, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa cada família e aqueles que não puderam vir também. Abençoa esta igreja, abençoa a vida do pastor Ivan e da Lei, sua família. Abençoa, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes. Abençoa, Senhor, toda esta casa. E nos preencha, Deus, com a tua presença todos os dias. Nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos encerrar, né? Depois haverá um café servido ali atrás. E uma coisa que eu quero parabenizar aqui o pastor Ivan e a irmã Lê por eles abordarem assim, ainda que rapidamente, é a importância da família paralela, né? Porque às vezes quando a pessoa se casa e tem seus filhos, então ela pensa assim, família é só o que está aqui dentro da minha casa, o que está fora da minha casa não é minha família. E como ele falou, às vezes o primo, né, que também é uma família, que faz parte da sua família, às vezes um problema de lá vai afetar aqui dentro da sua casa. E a gente vê isso, a gente percebe isso claramente no ministério pastoral, em como às vezes aquela família que está fora daquele espaço, daquela família da igreja, às vezes acaba influenciando. Então, quando você orar, ore também pelos seus familiares, aqueles que são seus primos, primas, sobrinhos, ore por eles também, porque quando eles não estão bem, eles vão buscar socorro na sua casa. Então, se você orar por eles e abençoá-los também, fica mais fácil, fica muito mais fácil, né? Então, a gente alargar, né, a nossa área de alcance, aquilo que a gente tem dentro de casa, levar para os nossos familiares também, para
para que eles também possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou mais uma vez com uma palavra, Senhor amado, abençoadora. Que ela fique nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática. Deus, dá-nos um restante de domingo abençoado na Tua presença. Que nós tenhamos aqui na igreja um culto abençoado à noite. Que o pastor Ivan e a família dele também tenham esse culto abençoado à noite, onde eles estiverem. E que todos aqui hoje à noite estejamos Te louvando e Te bendizemos. E que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Oramos pelas famílias que não estão aqui agora, mas que nós também queremos a bênção do Senhor para a vida delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fará o Senhor por nós e por isso estaremos alegres. Que a bênção de Deus, o nosso Pai Celestial, salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, reunido aqui neste lugar, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe.